Muito bem, que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Saudade de vocês. No vídeo de hoje nós vamos começar um estudo sobre o Apocalipse. A minha definição para o livro de Apocalipse é a concordância e resumo. Não é essa palavra resumo, mas assim, é a concordância de tudo que foi revelado na Bíblia. De tudo, principalmente pelos profetas, maiores e menores. Todas as revelações bíblicas, as que Jesus trouxe, o Apocalipse confirma. E ele dá alguns detalhes que deixa mais fácil para a gente entender. No entanto, ele é um livro que muita gente tem medo. Muita gente fala, eu não quero ler porque eu começo a ler, eu fico com medo. Não é para a gente ter medo. Tanto é que nós vamos estudar hoje e vamos tirar esse medo aí do pessoal, né? Medo por quê? Porque fala das tragédias, porque revela coisas que nós não gostaríamos, mas não tem problema. Nós vamos estudar e a gente vai ver o quão rico é esse livro para nós. Não se esqueça de dar o like, tá, pessoal? Por gentileza, dê o seu like, ajude o canal. Estou compartilhando aqui, pronto. Apocalipse, capítulo 1. Então, vamos lá. Está escrito assim, gente. Revelação de Jesus Cristo. Olha, a primeira coisa, então, é que o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, ok? O Messias e Yeshua. Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Vamos parar aqui, vamos entender. O Apocalipse é a revelação de Jesus, e quem que deu essa revelação? O próprio Deus, o próprio Elohim. Deus deu a Jesus essa revelação. No entanto, aqui está dizendo que vai mostrar as coisas que vão acontecer, usa a expressão em breve, quer dizer que vai ser logo. E assim, foi dado para quem? De um anjo para o apóstolo João. Ou seja, Jesus enviou um anjo, um mensageiro, um malar, para notificar, avisar o apóstolo João sobre a revelação de Jesus. Tá fácil, gente? É só para a gente entender aqui, versículo por versículo. Muito bem. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Sim, aqui está dizendo que João concordou, viu, testemunhou a palavra de Deus dada, né, por Jesus, o testemunho de Jesus. Ele foi testemunha ocular, ele viveu nos tempos de Jesus. E ele fala muito bem isso no seu livro e nas suas cartas. Versículo 3: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado o que é, pessoal? Abençoado. Então, você quer ser abençoado? Eu acredito que sim, né? Qual que é o oposto de ser abençoado? Amaldiçoado. Esse é o oposto. Você quer ser amaldiçoado ou abençoado? Claro que você quer ser abençoado. Então, está dizendo que quem lê esse livro, não só lê, mas ouve as palavras, né? Guarda no coração. O que vai acontecer com ele? Ele vai ser bem-aventurado, ou seja, abençoado. Então, a gente não deve fugir do Apocalipse, não deve fugir desse livro, mas nós devemos sim ler e guardar tudo que está escrito. Por quê? Porque nós seremos abençoados. Então é o oposto, sabe? Eu tenho medo da grande tribulação, eu tenho medo das pragas. Medo você tem que ter se você não tem o Messias, se você não tem Jesus. Mas a partir do momento que você o tem, você deve
ler esse livro, guardar toda a revelação, todas as palavras, e qual que vai ser o resultado? Você vai ser abençoado, tá bom? Então é isso que está falando. Mas diz assim, né? Pois o tempo está próximo. Final do versículo 3. O tempo está próximo. Há 2000 anos atrás, pessoal, pois é, né? Ou quase 2000 anos atrás, eu estou arredondando, né? 2000 anos. Mas assim, faz muito tempo. E aqui está falando que o tempo está próximo. Então, é óbvio, gente. Todos me perguntam quanto tempo falta ou se a gente está vivendo os últimos dias. É óbvio que nós estamos. Os últimos dias começou lá quando a profecia de Joel, ela aconteceu e foi registrada, foi confirmada em Atos capítulo 2. Ali já começou os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Isso não quer dizer que a gente tem que largar, abandonar o emprego, nada disso. Agora, muita gente está ficando desempregado por tudo que está acontecendo, mas a gente não pode parar a nossa vida, não podemos parar de planejar as coisas. Eu digo aqui que a gente tem que ter o plano A, B, C, D, mas assim, é óbvio que nós estamos bem mais perto de tudo acontecer do que quando o João teve essa revelação. Versículo 4 diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Guarde bem essa expressão, que é, ou então, tá ao contrário, né? Que é, que era e que há de vir. Guarde essa expressão, porque no futuro ela vai ter uma mudança, não é hoje. Hoje nós não vamos ver isso. Mas guarde que é muito importante. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Deus, ele tem um trono, nós sabemos disso. E tem, assim, próximo a esse trono, como nós lemos aqui, 7 espíritos, tá bom? Quais são esses 7 espíritos? A gente vai ver. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. O apóstolo João, ele fala não em nome dele, mas ele fala em nome de Jesus, da parte de Jesus. Aí nós vemos aqui alguns adjetivos, algumas qualidades para Jesus. A fiel testemunha. Que mais? O primogênito dos mortos. Por quê? Jesus foi o primeiro que morreu? Claro que não. O primeiro que morreu, segundo a Bíblia, foi Abel, né? Foi morto pelo seu próprio irmão. E tivemos muitos outros. Jesus foi o primeiro que ressuscitou dos mortos? Também não. Ele próprio ressuscitou mortos. Ele também deu essa autoridade aos seus discípulos. Mateus 10, 8. Mas antes disso, no tempo de Elias, do profeta Elias, ele ressuscitou morto. Então, por que Jesus aqui é chamado de o primogênito? Primogênito é o primeiro dos mortos, né? Mas porque aqui está se referindo o primeiro que, após ressuscitar, recebe o corpo incorruptível, o corpo glorificado. Então, por isso que ele é o primeiro. Isso significa que, na ressurreição dos mortos, no arrebatamento, os mortos ressuscitarão primeiro e depois os que estiverem vivos também ressuscitarão. E o que vai acontecer? Estarão sempre com o Senhor, mas vão receber esse corpo incorruptível. Então, Jesus foi o primeiro. Enoque não morreu, Elias também não. O Moisés, a gente tem algumas lives falando sobre isso. Eu disse que era possível ele ter morrido e ter ressuscitado sem problema algum, mas não no corpo glorificado ainda. Porque se ele for uma das 2 testemunhas, ele vai ter que morrer de novo. E se ele não for, ele ressuscita no dia da ressurreição dos mortos, tá bom? É isso aí. Então, Jesus, nós vemos esses adjetivos, e aqui, e o soberano dos reis da terra. Elion. Mas olha só, diz, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. Essa
é também uma ótima notícia. Recebemos uma boa notícia que diz que quando a gente lê esse livro, nós somos abençoados. Agora a gente recebe uma nova notícia. Ele nos ama e por isso, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Jesus nos ama, tá? Se por acaso alguém está passando por um momento aí de depressão, de tristeza, já esqueça isso porque está ali. Jesus te ama e ele derramou o seu sangue e nos libertou dos pecados. Só para falar de libertação dos pecados, eu preciso fazer um vídeo enorme para vocês, tá? O Senhor nos chamou para não ficarmos pecando. Ele nos trouxe a santidade e a gente não deve pecar. Se pecar, o que tem que fazer? Tem que confessar ele e ele, sendo fiel, vai nos purificar de todo pecado. Continuando aqui, versículo 6, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Algumas traduções diz assim, nos constituiu reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai, né? O correto seria reino, mas pode-se ler reis também. O que ele fez aqui? Como ele derramou o seu sangue, nos purificou de todo pecado, nós fazemos parte do seu reino e somos sacerdotes para o seu Deus e Pai, ou seja, para o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, ele já nos fez reino e sacerdote, ok? A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu tenho um vídeo que fala o que significa amém, que é a junção de 3 palavras em hebraico, Adonai, Meler e Niman, que quer dizer, Adonai é rei fiel, é uma adoração, tá? Não é simplesmente assim seja, mas é uma adoração. E aqui você vê que termina com adoração. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ele nos constituiu reino, nos constituiu sacerdotes para o reino de seu Pai. Mas, apesar dele ter nos exaltado, nos abençoado, a honra e a glória fica para quem? Para ele, sempre, tá bom? Cuidado com as canções triunfalistas, que fica só eu, me dá, me faz, o Senhor me levanta, o Senhor me abençoa, o Senhor me ama. Cuidado com isso, né? Porque a maioria acaba sempre exaltando o homem e acaba deixando a adoração principal de lado, a adoração a Deus. Agora aqui vem um dos versículos mais emocionantes, na minha opinião. Toda vez que eu leio, eu fico assim arrepiado, emocionado, né? Isso aqui tem a ver com emoção que eu vou falar agora, porque eu tenho que segurar aqui para não chorar, né? Porque ele é maravilhoso. Versículo 7, deixa eu chegar mais perto, diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Embora eu falei aqui que eu não vou usar o hebraico, né? Não vou ficar falando muito, mas essa palavra se lamentarão, ela também pode ser colocada assim, terão remorso, tá bom? Mas eis que vem com as nuvens, o dia do arrebatamento, o dia do Senhor, que é o mesmo dia, né? Tem um sinal grande, as nuvens, elas estarão no céu. Um dia que a gente sabe claramente que tem nuvem no céu em Israel, em Jerusalém, Festa das Trombetas, normalmente cai no mês de setembro, nesse nosso calendário gregoriano. É uma festa de 2 dias, uma festa que tem que tocar a trombeta, o chofar, como são descrições da Bíblia. Hoje eu não vou falar sobre isso, mas ele vem com as nuvens, vai ter nuvem. E todo olho verá, todo mundo vai ver. Nesse dia ele vem com poder e grande glória, não tem como não ver isso, tá? Até quantos transpassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Esse dia é o dia que mais nós devemos aguardar, esperar, sabe? Acima de qualquer coisa. Esse aqui tem que ser
o mais importante para nós que servimos a Deus, ao Deus da Bíblia e ao seu Filho Yeshua, Jesus Cristo. Este é o grande dia, o dia do Senhor. Dias de trevas e não de luz, mas nós sabemos que, nós já vimos em outra live, que nós não andamos em trevas, nós andamos em luz. Então, para nós, será um dia de luz. E aí ele diz, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir. De novo, essa expressão, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, El Shaddai. Mas ele diz, eu sou o alfa e o ômega. Em hebraico, eu sou o Aleph e o Tav, a primeira e a última letra. Gente, talvez o vídeo mais profundo que eu fiz nesse canal. Talvez e provavelmente é. E um dos mais curtos também, acho que não dá 10 minutos de vídeo, 9 minutos e alguma coisa. Chama-se Alfa e Ômega. Se você não assistiu, assista. Você procura assim, Marcos Ribas, Alfa e Ômega. Você vai encontrar esse vídeo. Você vai entender toda a mensagem. Por que que ele disse eu sou o Alfa e Ômega? Não adianta eu tentar explicar agora. Você tem que entender na sua profundidade. Aqui é Deus Pai ou Jesus que está falando? Vamos ver? Olha só. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, os teólogos entendem aqui que João estava preso por pregar a palavra de Deus, por falar de Jesus, tá bom? Então, na ilha de Patmos, ele foi parar lá. Então, a ideia mais provável é que ele estava preso. Não dá para a gente afirmar 100%, mas tudo bem, ele foi parar nessa ilha. Longe, estava longe de Israel, longe de Jerusalém, entre Grécia e Turquia, ilha de Patmos. Vamos lá. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Você sabe que no hebraico trombeta é o shofar. Então, quando a gente vê na Bíblia a palavra trombeta, às vezes pode ser o shofar de prata, mas normalmente é o shofar feito do chifre do carneiro ou de algum animal kasher, que seja semelhante ao carneiro. O antílope, o orix, por fim, né? Todos da família. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Qual que é o dia do Senhor, pessoal? Quando eu faço essa pergunta, quando eu vou nas igrejas ou em algum seminário, alguma coisa assim, eu pergunto, todo mundo fala o domingo, né? Por quê? Porque ficou isso na cabeça dos cristãos. E é difícil tirar, sabe? Ah, domingo é o dia do Senhor. Não, o dia do Senhor, pela Bíblia, é o sábado, ok? Mas hoje eu não vou discutir isso. Então, nesse dia, no dia do Senhor, ele ouviu, deixa eu continuar lendo 10 aqui, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, 11, dizendo, o que vês escreve em livro, e manda às 7 igrejas. 7 igrejas são elas, então, os 7 Espíritos de Deus que nós lemos no começo. Vamos ver quais são essas 7 igrejas. Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, naquela época, existiam 7 igrejas nessas cidades. Todas essas aqui são cidades. Hoje, a única que está de pé, Esmirna, e é uma cidade bela, maravilhosa. De todas essas daqui, Deus falou para ela que ela ia receber uma tribulação. Filadélfia, ele falou, eu vou livrar da tribulação. É uma tribulação que vem no mundo todo, perseguição. Filadélfia, Deus falou, eu vou livrar vocês. Mas Esmirna não, ele falou, vocês vão ter que suportar e mais, sejam fiéis até a morte. Então é por isso que aquele povo foi fiel, suportou, e hoje é a única cidade que está de pé. Há aqueles que dizem que cada uma das igrejas é uma mensagem, de fato é, mas eles dizem que são
as 7 eras. Aí eu vou discordar, ok? Porque a mensagem eu concordo, tem igrejas que se encaixam sempre em uma dessas aqui, mas isso aqui ultrapassa os tempos, porque até hoje você pode se encaixar em uma dessas 7 igrejas, tá? Por isso. Mas vamos lá, continuando. Então, uma grande voz como o chofar, e se você já ouviu o chofar, é uma trombeta barulhenta, é alto, maravilhoso, lindo, mas quem não conhece pode até se assustar. Então, ele ouviu essa voz, esse barulho. Versículo 12. Vamos acompanhar aqui. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro. O que são 7 candeeiros de ouro, pessoal? A menorá, tá bom? Menorá. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, em hebraico Ben Elohim, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Veja bem, quem é este? É Jesus. Você vai ver no detalhe, nos demais versículos, que é Jesus. Mas vamos entender aqui, né? Normalmente as igrejas, quando vão fazer peças sobre Jesus, né? Eles colocam Jesus com manto vermelho e coisas assim. Então, o manto vermelho é só no final. É só no final do livro de Apocalipse. Ele não usa manto vermelho hoje, tá bom? Ele, quando ele estava na terra, ele era um judeu, então ele usava o talite. O talite, que é aquele manto bíblico que tem nas suas franjas, né? Tinha que ser de cor azul, o tzitzit, por fim. Então Jesus usava isso, mas agora, como que ele aparece aqui no Apocalipse? As vestes talares até embaixo, cingido até a altura do peito com uma cinta de ouro. A gente coloca a cinta aonde? Na cintura, né? Abaixo do estômago, a gente põe assim. Mas o dele não, estava na altura do peito, tava mais alto. São detalhes que, às vezes, né, a gente lê Apocalipse 30 mil vezes e nunca percebeu isso. São detalhes que a gente está vendo hoje aqui. Vamos continuar. Lógico que é Jesus. Então vamos lá. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Tem gente que o cabelo começa a ficar branco e aí eles vão pintar porque não quer ter aparência de velho, né? Mas na Bíblia isso tem toda uma outra conotação, uma outra realidade. Obviamente que os cabelos do Senhor brilham como a alva lã, né? Como a neve. E os olhos como chama de fogo. Ele estava num poder aqui tremendo. Os pés, vamos continuar, 15, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Gente, esse é o teu Jesus, esse é o meu Jesus, tá? Não é aquela figura com o rosto mais assim, italiano, olhos claros, cabelo repartido no meio, cabelo longo e barba curta. Não, não é assim, né? Não é esse o nosso Jesus, que está com o rosto com cara de coitado, com uma coroa de espinhos. Ele não tem mais uma coroa de espinhos, isso só foi quando ele foi crucificado. Olha só, agora aqui ele está com poder, o olho dele brilha como tochas de fogo, a voz dele como voz de muitas águas. Você já chegou perto de cachoeiras? Ou você já foi em Foz do Iguaçu? Eu ainda não fui em Foz do Iguaçu, né? Mas tem gente que foi, o barulho assim diz que é ensurdecedor, é maravilhoso, assim é a voz dele. Então esse é o Jesus que a gente serve. E é claro, pés como bronze polido, não tem como a gente entender isso aqui, é muita glória, é muito poder. Vamos continuar. Olha o nosso Jesus como é que ele é. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Você consegue olhar para o sol, gente?
Quantos minutos você consegue ficar olhando para o sol? Quando ele brilha na sua força, que normalmente é no meio-dia, 3 da tarde. Quantos minutos você consegue olhar para o sol? O quê? Não dá 1 minuto? Quantos segundos então você consegue? Então imagina olhar para Jesus na sua glória, né? Não tem como, o rosto dele brilhava como o sol. Na mão direita dele, 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. Aqui a gente pode imaginar os filmes de ficção, por exemplo, né? Quando tem aquele poder, alguns têm poder, sai raio da boca. É o que a gente pode imaginar. Então vamos lá. O que aconteceu com o apóstolo João quando ele viu este Jesus poderoso? Porque ele sempre viu Jesus. Mas o que aconteceu com ele? 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Será que ele desmaiou, gente? Ou quase desmaiou? É muito possível. Ele perdeu os sentidos aqui por alguns segundos? Pode ser que sim. Ele caiu no poder, como tem algumas igrejas que ministram unção e as pessoas caem? Será? É muito possível. Como aqueles sacerdotes, quando foi levantado o primeiro templo e eles não conseguiam ficar de pé, será que foi isso? Ó, quando o vi, caí a seus pés como morto. Isso aconteceu também com Daniel, capítulo 10, 11, 12, quando ele viu o homem vestido de linho, que muita gente acha que é anjo, né? Ele também não aguentou e caiu. Então, olha só, João caiu igualzinho Daniel. Por isso que o Apocalipse é a confirmação, por isso que eu não posso dizer o resumo, mas ele confirma tudo que está na Bíblia, desde Gênesis até o final. Continuando, porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E ele complementa aqui, 18: e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Maravilha, gente. Aquele que vive e estive morto. Então, peraí. Primeiro ele falou que era o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Senhor Deus, né? Adonai, ou o tetragrama sagrado Elohim. E agora ele fala: olha, eu estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Jesus, isso não é manipulação da Igreja Católica nem nada. Ele tem sobre ele a essência divina. Assim como lá em Gênesis, eu tenho os vídeos que falam sobre teofania, sobre os anjos que apareciam no passado, no livro de Gênesis, e que esse anjo, melhor dizendo, era chamado de homem, era chamado de Deus, era chamado de anjo, e às vezes ele era chamado com o nome do próprio Deus. Quem que era esse anjo? O mesmo que está sendo revelado aqui em Apocalipse, Jesus. Ele esteve morto, mas ele está vivo pelos séculos dos séculos. O que que é isso? Não tem fim. Os séculos dos séculos é uma coisa infinita, é para sempre. E ele declara: tenho as chaves da morte e do inferno. Essa palavra inferno é o Sheol, tá bom? Que também já falei em vários vídeos. Então, assim, a turma pergunta, né? Jesus tomou a chave do diabo? Ele foi ao inferno? Bom, nós vamos discutir isso em outros vídeos. Mas aqui está claro, ele tem a chave da morte e do Sheol. Quer dizer que para a morte e para o Sheol tem uma chave. Tem algo que os tranca e algo que os libera, tá bom? 19. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Então, realmente, o livro de Apocalipse é um livro de revelações. E o último versículo diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita e os 7 candeeiros de ouro, ou seja, a menorá, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são
as 7 igrejas? Bom, existe uma tradição, né, de dizer que, por exemplo, em cada igreja, o pastor principal, titular, digamos assim, pastor presidente, ele é chamado de o anjo da igreja, tá? Isso é uma tradição. Mas aqui o texto está dizendo que cada uma das 7 igrejas que nós vimos alistadas, ela tem um anjo. E isso é normal, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, né? Quando Pedro foi solto, então a turma ficou na dúvida, será que é o Pedro ou é o anjo do Pedro? Cada um de nós temos um anjo que o Senhor envia e nos guarda. Não é para a gente conversar com o anjo, acender vela para ele, fazer adoração a ele, nada disso, tá ok? Mas, de fato, Deus sempre coloca pelo menos um anjo, ele pode colocar até mais, mas pelo menos um anjo que está conosco. Assim também é onde o povo dele está reunido, tá? Igreja. Claro que igreja não é simplesmente 4 paredes. A igreja é quando o povo está reunido no nome de Jesus e eles podem se reunir em lares, em casas, entre um salão de 4 paredes. Obviamente que sim. No começo era no templo, no pórtico de Salomão, depois eles foram para o cenáculo, depois eles foram para vários lugares. Então tudo é possível, ok? Então, gente, aqui encerrou o primeiro capítulo e nós aprendemos um pouco. Primeiro capítulo começa a revelação e em toda revelação sempre há adoração. Tem gente que acabou o medo hoje? Espero que sim. Aqueles que vão assistir o vídeo depois, acabou o teu medo pelo livro de Apocalipse? Se caso você não estiver firme com Deus, você ainda não aceitou a Jesus como o Senhor da tua vida, Salvador, o Messias, faça isso, urgente. Faça uma oração da forma que você souber, da forma que você puder. Aceite a Ele, tá? Porque aceitando a Ele, guarde as profecias desse livro e você será bem-aventurado, você será abençoado. Ele te ama e por isso que ele já derramou o seu sangue por você. Mas a salvação só é possível se você o recebê-lo, se você aceitá-lo em seu coração. Muito bem, gente, eu vou responder algumas perguntas aqui, eu vou ver alguns comentários de vocês, tá? Farney Santiago, boa noite. Pode se fizer que não entendi que existe Elohim Pai e Elohim Filho. Não, Elohim é Deus no plural. Então nisso está o Pai, nisto está o Filho. Algumas pessoas que foram usadas por Deus também foram chamados de Elohim. É por isso que Jesus, na nossa tradução está assim, sois deuses, né? E Jesus questiona os fariseus nessa questão. Sois deuses. Mas no original é Elohim. Então, assim, quando alguém era usado por Deus também, o poder de Deus, a essência de Deus estava nele, ele também era chamado de Elohim, tá? Então é isso. Podemos dizer que essa palavra é Deus no plural, El é Deus no singular, Elohim é Deus no plural, tá ok? Elohim é usado para Deus Pai e também é usado para o Filho. Deus o Pai, né? Para ficar mais fácil para entender, como também no Filho. Eu não costumo falar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas eu falo Deus o Pai, Filho e Espírito. É isso que eu normalmente expresso, tá bom? Daniel Macena, por que nenhuma história bíblica se passa no continente americano? Porque aquela época, né, não tínhamos o evangelho nesses continentes, né? Se a gente for na história normal, a história que dizem que foi assim, aquele continente, o americano, nosso continente, não havia sido descoberto ainda. Na verdade, sim, né? Mas eu tenho até um vídeo que fala: o Brasil está na Bíblia. Boa noite, o Senhor faz separação do povo judeu e a igreja é separado ou um povo só? É assim, são duas casas.
A casa de Israel é representado por Judá. E a casa e as nações, no caso nós, os cristãos, os evangélicos, é representado pela tribo de Efraim. Então tem a casa de Israel e a casa de Efraim, de Judá e de Efraim. A Bíblia diz sim que tem duas casas e as duas são uma só, tá bom? Então, por que que tem duas casas? Porque existe o povo cristão, o povo evangélico. Eles têm um pensamento, eles leem a Bíblia, eles entendem que a Torá acabou, que agora a gente vive na graça, de fato isso é verdade, mas que a graça e a Torá são duas coisas diferentes, elas são inimigas, elas não se encaixam. E a casa de Israel, dos judeus discípulos de Jesus, eles entendem que Deus deu a Torá, ela é para sempre, e a graça, ela anda junto com a Torá, tá bom? Isso é impossível para muitos cristãos entenderem, principalmente porque não conhece o hebraico, não entende as coisas. Já na época dos apóstolos, as coisas que Paulo falou, o Pedro disse que muitos distorciam. Hoje, então, nem se fala. Se Deus permitisse o apóstolo Paulo vir um dia na Terra para dar entrevista para todos os cristãos, ele ia falar para a gente assim, gente, eu não disse nada disso, vocês entenderam tudo errado. Tá bom? Então, existe duas casas, Aline, mas as duas são uma só, tá? Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.